brasileiro, executado pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sob a regência do Major Aulos. Podemos nos assentar. Procederemos à leitura do decreto de nomeação que habilita ao ministro o posto doravante ocupado, seguindo-se da leitura de breve currículo que o distingue para a condução deste importante órgão. Decreto de 1º de janeiro de 2023. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 1 da Constituição, resolve nomear Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Brasília, 1º de janeiro de 2023, do 102º ano da Independência e 135º da República. Flávio Dino é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, onde é professor de Direito Constitucional, atualmente licenciado. É mestre em Direito Público pela UFPE. Atuou como juiz federal por 12 anos. Foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil.
secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça e assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. Em 2006, abriu mão da carreira de juiz para se dedicar à política partidária. Foi um dos deputados federais mais votados do Maranhão. Em 2014, venceu a eleição para governador no primeiro turno. Foi reeleito em 2018, também no primeiro turno. Em 2022, foi eleito senador pelo Maranhão, obtendo a maior votação da história do Estado, com mais de 2 milhões de votos. Em prosseguimento, o ministro da Justiça, Flávio Dino, fará a apresentação dos novos dirigentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Convidamos para se posicionar no dispositivo ao lado do ministro, o senhor Ricardo Garcia Capelli, secretário executivo. O senhor Diego Galdino de Araújo, secretário executivo adjunto. Senhor Augusto Botelho, secretário nacional de Justiça. Tadeu Alencar, indicado ao cargo de secretário nacional de Segurança Pública. Senhora Marta Rodrigues de Assis Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas. Senhor Wadi Damos Filho, secretário nacional do Consumidor. Senhor Marivaldo de Castro Pereira, secretário nacional de Acesso à Justiça. Senhor Rafael Velasco Brandani, secretário nacional de Políticas Penais. Elias Vaz, indicado ao cargo de secretário nacional de Assuntos Legislativos. Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Antônio Fernando Souza Oliveira, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Senhora Tamires Gomes Sampaio, assessora especial e coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE.
Senhora Estela Aranha, assessora especial e cura para direitos digitais. Senhora Sheila Santana de Carvalho, assessora especial e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados. Senhora Rafaela Vieira Vidigal, chefe de gabinete do ministro. Senhora Lorena Nascimento Lima Ribeiro, chefe da assessoria de comunicação. Senhora Thelma Moura de Oliveira, chefe do cerimonial. Ok, após o registro, nós ouviremos o pronunciamento do senhor Flávio Dino, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Agora sim, com a palavra, o ministro Flávio Dino. Minhas primeiras palavras são de saudação à senhora chefa do Poder Judiciário do Brasil, ministra Rosa Weber, e na sua pessoa saúdo este poder do Estado, sem o qual este momento não estaria ocorrendo, posto que foi o Judiciário brasileiro que garantiu o Estado democrático de direito numa hora tão difícil. Portanto, ministra Rosa, viva a justiça brasileira e viva a democracia! E idênticos aplausos são extensivos à senhora ministra Maria Tereza Assis Moura, presidenta do STJ, ministro Lélio, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, às suas excelências também os meus cumprimentos, como aos demais magistrados aqui presentes, de todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário. Do mesmo modo, saúdo e cumprimento todos os demais integrantes do sistema de justiça, a inclusos meus colegas do Ministério Público. Vejo daqui o senhor Procurador-Geral de Justiça do meu estado, do estado do Maranhão, doutor Eduardo Jorge Rilo Nicolau, e na sua pessoa saúdo o Ministério Público, assim como a Defensoria, os colegas da Advocacia Pública, da Advocacia Privada. Meus cumprimentos ao ministro Bruno, presidente do Tribunal de Contas da União, muito obrigado pela sua presença.
e que hoje, Aloysio Mercadante, teve uma posse baiana ali, e eu disse ao Bruno, olha, Bruno, tu tem que ir, porque senão vão dizer que os baianos só vão em posse de baiano. E ele veio. Muito obrigado, ministro Bruno, que foi a posse do ministro Rui. Quero saudar muito todos os meus colegas do parlamento, são muitos amigos, amigas, companheiros, companheiras, e eu cumprimento a todos, todas do Senado, a qual eu tenho a honra de em breve me incluir, por vontade soberana do povo do Maranhão, também da Câmara, deputados estaduais, a todos cumprimento na pessoa da senadora Elisiane Gama. Quero cumprimentar meus colegas governadores, em primeiro lugar o governador Ibanez, e registrar o meu testemunho de que o governador Ibanez e sua equipe do Distrito Federal foram em larga medida responsáveis pela maior e mais bonita posse presidencial da história brasileira, a posse do presidente Lula ontem. Colega advogado Ibanez Rocha, e ele gosta de me difamar dizendo que eu fui professor dele, não acreditem. Eu quero, do mesmo modo, cumprimentar toda a classe política do Maranhão, secretários, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, a todos saudando na pessoa do nosso comandante político do nosso estado, governador Carlos Brandão. Muito obrigado pela sua presença. Foi meu vice durante 8 anos, ministro Lewandowski, que o senhor veja que ele foi um vice bom, se tornou o sucessor e sempre zelou pela minha saúde. Então, foi um vice realmente muito ajustado àquele momento. Eu quero agradecer muito a presença e cumprimentar o presidente da nossa entidade, da OAB. Sou advogado, a estas alturas sempre com as dificuldades próprias da Lei 8.906, mas tenho muito orgulho de ser advogado e cumprimento o doutor José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, e na sua pessoa todos os demais aqui presentes. Amigos, amigas, meus familiares, a Dani está aqui, meus filhos, todos que aqui estão. Quero cumprimentar o corpo diplomático aqui presente, que me honra com a sua presença, embaixadores, embaixadoras, representantes das várias nações amigas do nosso país. Saudar os servidores e servidoras do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, muito obrigado pela presença. Começo, naturalmente, a lei desses agradecimentos às senhoras e senhores, jornalistas, todos que nos acompanham pela internet. Agradecer a quem devo a investidura neste cargo tão honroso e com o qual jamais sonhei. Quero agradecer muito e dizer do meu orgulho de servir no governo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República. Que subiu a rampa e de lá governa a nossa nação. E lamento muito por todos que apostaram contra e hoje estão pagando as apostas, patrimoniais ou não. Quero, do mesmo modo, cumprimentar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, amigo, colega, fomos governadores e compartilhamos, doutor Márcio, dores e sofrimentos, e por isso peço que transmita o meu abraço ao nosso vice-presidente. Eu, do ponto de vista político, sou assumidamente e publicamente bígamo, então eu quero saudar aqui o presidente nacional do PSB, do meu partido, Carlos Siqueira, que ali está. Muito obrigado, presidente. E com a autorização dele, saudar os meus amigos do PCdoB, que aqui estão. Meu partido da vida inteira. E não briguemos por isso. Meus companheiros e companheiras, nós que somos adeptos da religião do caminho, aprendemos que Jesus Cristo, ao fazer o Sermão da Montanha, acentuou que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nas Sagradas Escrituras, antes de Jesus Cristo, no livro de Isaías, está escrito que a paz verdadeira é fruto da justiça. Portanto, senhoras e senhores, ao ser investido na condição de ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública,
num momento tão difícil da nossa pátria, quero acentuar, sobretudo, que este será o Ministério da Paz, o Ministério da Pacificação Nacional, da busca da paz verdadeira, que é fruto da justiça para todos e para todas. Paz, contudo, com conteúdo, com prioridades, com eixos, que são vitais para que nós possamos autenticamente falar nesta paz verdadeira. Primeiro eixo, combate às desigualdades. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é de todos e todas, mas é, sobretudo, daqueles que lutam por uma justiça antirracista, daqueles que lutam contra o feminicídio, daqueles que lutam pela proteção da comunidade LGBT, daqueles que são contra toda forma de preconceito e de violência. Aqui, por ser uma casa devotada à justiça, é a casa dos mais pobres, dos invisibilizados, dos esquecidos, dos discriminados, dos que menos têm. Aqueles que sempre foram aquinhoados pelas múltiplas formas de concentração de capital existente na nossa sociedade, já têm os seus próprios meios. Nós, servidores públicos, servidoras públicas, temos lado. Servimos aos 215 milhões de brasileiros, mas prioritariamente àqueles que precisam da mão amiga do Serviço Público do Estado para fazer com que os generosos direitos consagrados na Constituição tenham vida nos seus lares, nos seus locais de trabalho. Em segundo lugar, a paz que nós propugnamos, queridos ministros do STJ que aqui estão, é a paz da proteção à Constituição. Senhora ministra Rosa Weber, a senhora pode ter certeza que respeitamos muito aquilo que consta do artigo 2º da Constituição da República acerca da independência das instituições do sistema de justiça. Mas, do mesmo modo, conferimos assento hermenêutico prioritário ao outro termo ali constante, qual seja harmonia. Ficaram no passado as palavras insultuosas, as agressões e as tentativas de intimidação do Poder Judiciário no nosso país, substituído pela harmonia e pelo diálogo, em que cada um exerce o seu plexo de competências de modo indeclinável, com autoridade, com legitimidade. Mas, exatamente em razão deste atributo, não tememos o pensamento diferente. Apenas os fascistas querem exterminar quem pensa diferente. Os democratas sabem que a diferença não é apenas tolerável. Os democratas sabem que as diferenças são necessárias, que as diferenças são imprescindíveis, porque só assim a sociedade se engrandece. Portanto, o segundo eixo do Ministério da Paz é a proteção à Constituição, a harmonia entre os poderes, para que nós tenhamos o Estado de Direito. E o terceiro eixo é a defesa da democracia. A democracia não é um termo vazio de sentido. É um conceito jurídico indeterminado, sim, mas que ganha densidade, ganha concretude à luz de cada contexto histórico. E não há dúvida que nesses dias mais recentes da vida pátria se tornou necessário acentuar que o extremismo não deve ter lugar no nosso país, que a ponderação é o caminho principal, que a virtude está no meio termo, como diziam os filósofos pré-socráticos. Mas ponderação não significa leniência, ponderação não significa conivência, ponderação não significa omissão, ponderação não significa fechar os olhos em relação ao que aconteceu. Ponderação significa firmeza, significa defesa da lei, significa fazer com que cada um responda de acordo com suas ações e suas omissões. Ponderação significa não ter medo, significa você ter voz firme quando for necessário e, sobretudo, ações firmes para defender o nosso país. Porque a democracia não tem apenas o direito, ela tem o dever de se defender contra aqueles que querem destruí-la, que não desapareceram. É preciso ter esta visão nítida e clara. Ainda que para alguns
possa eventualmente parecer chocante. As vozes antidemocráticas, elas apenas tiveram uma amenização, mas elas estão por aí. E nós precisamos manter uma atitude muito nítida de proteção da democracia brasileira. Atos terroristas, crimes contra o Estado Democrático de Direito, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais e as instituições civis são crimes políticos gravíssimos, inafiançáveis, imprescritíveis e estarão permanentemente sobre a mesa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com aquilo que a lei manda. Nós temos, claro, outras prioridades que dão sentido a essas palavras a que fiz alusão. Controle responsável sobre armas. O presidente da República já editou o primeiro decreto sobre isso. A nossa sociedade não pode ser governada segundo a lei do mais forte. Não pode ser governada segundo parâmetros de guerra de todos contra todos. As armas, infelizmente, nessa quadra histórica, ainda devem existir, lamentavelmente. Porém, armas nas mãos certas, e não o liberou geral, que fez com que houvesse a vulgarização de crimes nos lares, locais de trabalho, e também alimento, nutrientes ao crime organizado no nosso país. Combate aos crimes ambientais, especialmente na Amazônia brasileira. Esta é uma prioridade essencial, que diz respeito à segurança climática do Brasil e do mundo, mas diz respeito também à nossa política externa. Será o Brasil uma plantation do século XXI, prezado ministro Herman Benjamin? Seremos apenas um grande produtor e exportador de commodities, governador João Azevedo? Ou temos muito a fazer no terreno da ciência, da tecnologia, da soberania nacional, do provimento de serviços ecossistêmicos, de serviços ambientais ao mundo? Direitos digitais e combate aos crimes cibernéticos. Ali tudo se encontra. A humanidade se encontra, se apaixona e às vezes casa, mas também se divorcia. Também há crimes, também há ódio. E por isso mesmo nós não podemos imaginar a internet como uma ágora sem lei. Nós temos que imaginar a internet como um terreno regulado democraticamente para que a liberdade de expressão seja verdadeira. Direitos dos consumidores e combate ao superendividamento. E já orientei o secretário Adi a verificar imediatamente a situação, ministro Wellington, dos aumentos irrazoáveis e moderados dos combustíveis ocorridos hoje, uma vez que não há nenhuma razão objetiva a tanto, sugerindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cooperação federativa, Sistema Único de Segurança Pública, porque só é possível fazer segurança com a participação dos entes subnacionais, estados e municípios. A retomada do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONASSE, tal como determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com políticas sociais em territórios vulneráveis. Apoio às vítimas de crimes. E em homenagem a todos e todas, saúdo Marielle e a sua família aqui presente. Disse a ministra Aniele e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Eu sei o que é perder um filho. Redução de crimes violentos, letais e intencionais. Redução dos crimes patrimoniais violentos. Acesso à justiça, justiça antirracista. Cooperação jurídica internacional, temas relativos a imigrantes, refugiados. Política nacional sobre drogas, inclusive sobre abuso de álcool.
alternativas penais e trabalho nas penitenciárias, inteligência e descapitalização das organizações criminosas. São algumas prioridades, meus colegas de governo, que fazem com que todas as senhoras, todos os senhores, a estas alturas, pensem: que bom que o presidente Lula não me nomeou para o Ministério da Justiça. É tudo isso e mais alguma coisa. E nós temos, portanto, uma equipe apta a dar conta desses enormes desafios que estão nos corações e nas mentes do povo brasileiro. Convido a que todos participem. A falibilidade é um atributo humano. Não existe perfeição na vida. Ninguém pode pretender exercer uma função pública sem errar. Mas erra menos quem ouve mais. E por isso eu faço o convite à cidadania em geral, às entidades do movimento social, os movimentos sociais, as empresas. Muito obrigado a todos e todas aqui presentes. Por dever de ofício e por gosto, meu convite muito especial à comunidade jurídica brasileira, por intermédio dos seus órgãos de cúpula aqui representados, também por suas entidades representativas, sindicatos, associações, todos aqueles que aqui estão, e agradeço. Uma palavra especial aos policiais do nosso país. Nós queremos que todos e todas se somem aos nossos esforços. Não existe segurança pública com cidadania, não existe segurança pública compatível com os direitos humanos sem a participação das polícias e os agentes públicos de um modo geral. Não pode existir antinomia entre a nossa visão política de estruturação da paz e a ação policial. Pelo contrário, nós queremos que todos e todas policiais do nosso país considerem esse ministério como seu. Não importa o voto de ontem ou o voto de amanhã. O que importa é o cumprimento do dever funcional de acordo com os ditames da lei, da hierarquia e da disciplina. Concluo com um elogio e um agradecimento à minha equipe. Todos que aqui estão, todas que aqui estão. Muito obrigado por vocês terem aceitarem essas missões. São múltiplas, são aparentemente impossíveis, mas que bom que assim são, porque é isso que dá sabor à vida. A estas alturas, eu próprio, e a Dani sabe, meus filhos, não me candidatarei mais a subir o Monte Everest. Me faltam atributos, como é visível. Mas, evidentemente, cada um precisa ter o seu. Cada um precisa de um Everest existencial para galgá-lo. Um desafio, doutor Cristiano, para conferir sabor à vida. Muito obrigado por vocês compartilharem este desafio nesta hora presente. Nós vimos ontem como o mundo olha o Brasil. E o mundo, ao olhar a nossa pátria, ao olhar o presidente Lula, olha também a construção das políticas públicas que aqui faremos. A nossa equipe é bastante plural. Homens, mulheres, pessoas de várias idades, entre os quais o mais idoso de todos, que sou eu mesmo, pessoas de várias regiões, pessoas que vêm do mundo institucional, que vêm do parlamento, pessoas que têm uma trajetória na comunidade jurídica, outros que vêm da luta social. E procurei fazer assim cientificamente, ministro Lewandowski, com método, porque acredito que a pluralidade é a receita para que nós tenhamos legitimidade e eficácia. Lembro a todos e todas uma frase de um filósofo da minha predileção. Está nas teses sobre Feuerbach. O critério da verdade é a prática. Portanto, o nosso critério da nossa verdade nesse tempo histórico é o que faremos. As nossas intenções, o nosso ideário, as nossas palavras são valiosíssimos. Mas, acima de tudo, é a nossa prática que vai definir o perfil desse governo e o seu julgamento perante o povo e perante a história. E o Tribunal da História leva em conta uma frase bíblica que está numa das cartas de Paulo, a carta de Tiago: a fé sem obras é morta.
E finalizo com uma invocação bíblica, a qual também guardo muita fidelidade. É aquela passagem que meus irmãos e irmãs de fé sabem que Jesus Cristo tem a oportunidade de os apóstolos ajoelharem a seus pés para lavá-los. E Jesus Cristo os interpela e inverte o papel. Diz, não serei eu que terei os meus pés lavados. Eu que me ajoelho e lavo os pés dos meus apóstolos. Não há lição ética mais importante para agentes políticos e servidores públicos e servidoras públicas. Nós não somos poder, nós somos serviço. Serviço da pátria, serviço à população brasileira, sobretudo os que mais precisam. Muito obrigado, viva o Brasil, viva a democracia. Senhoras e senhores, este é Flávio Dino, filho de Dona Rita, do seu Sálvio Dino, e agora ministro da Justiça. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer! Vamos lá fazer o que será. Todos juntos, fé na vida! Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. A partir de agora, o senhor ministro concederá entrevista coletiva na sala de imprensa, posicionada à direita deste salão. E após receberá os cumprimentos dos senhores e senhoras no hall da biblioteca. Agradecemos a todos pela presença e desejamos uma excelente tarde. Pedimos gentilmente que aguardem em seus lugares para que possamos organizar a sessão de foto. Senhoras e senhores, pedimos por gentileza que ocupem seus lugares.